Gostaria essa conferência de imprensa que preferir para a conversa, normalmente é prazer ouvir a voz do secretário-geral e da moção. O motivo dessa conferência de imprensa que tem a ver com situações sobre falta de pão no mercado, bloqueio da parte de Pareiros, com olhar, entretanto, na quadro de acordo que tem com o governo, assinar acordo para, a partir do dia 24, dia domingo, para pôr a venda. A razão pela qual é que o que está a acontecer. Hoje, justamente, completa 3 dias, 72 horas, a população está na sacrifício, ponta a ponta, para buscar mercado. Buscar pão para popularmente. Bom, não ganha para mais conversa de sabor tudo, não deixar para a secretária-geral. Vamos a ir, aliás, antes de não começar, não pedir só caros colegas, 1 minuto de silêncio, a memória de meu colega que fazia, Sabana Malo, que morreu ontem. Ok, muito obrigado. Mas, aliás, muito obrigado pela vossa presença. Faço essa comunicação de últimas horas, tendo em conta a situação referida para a nossa imprensa, que abala o país, desde dia 24, o país surpreendido com a ausência do produto pão para consumidores guineenses. E um aspecto que não can contava aquele, podia não acompanhar, não testemunhar, enquanto Organização de Defesa do Consumidor, a COBES, enquanto parceiro do governo, assinatura de acordo de baixa de preços de farinha, consequentemente baixa de preço de pão. Acordo assinado entre a Associação de Padeiros Tradicionais e também com o governo, assina também importador desse produto farinha no mercado nacional, através de seu filho que estava representado, acompanhado com o advogado da empresa. E o governo, para o povo de Guiné-Bissau, prenda no dia 24 de setembro como forma de recuperação do poder de compra da população guinense, que não se vê como está perdido a manga de tempo, e tem prioridade nos aspectos sociais, sobretudo na estabilização de preços de produtos de primeira necessidade para o atual executivo. A COBES, enquanto organização que está defendendo o consumidor, é que ficava indiferente com essa iniciativa do atual governo, porque o grito de socorro que lança a manga de tempo, por isso mesmo não está mais a osso, no sentido de pedir lançar um apelo, pedir partes para respeitar o acordo assinado para bem da população consumidor guineense. O povo passa a manga de dificuldade que preciso a nós tudo, enquanto guineense, enquanto gente que colhe terra, para não praticar atividades econômicas, para não poder garantir paz, estabilidade social, para cada quem continuar funcionando nesse setor de atividade. Por isso, a COBES município de associação de padeiros tradicionais, com todos os associados em geral, para retomar esse trabalho no quadro de acordo que existe já, que assinado já. Depois, se tem alguma situações para complementar ou para corrigir, e poder continuar
diálogo à volta de mesa, através da comissão que existe, que não leva a cabo esse trabalho. Então, uma comissão técnica, subcomissão, se não me esqueço, e tem uma comissão interministerial. Depois, o assunto agora estava validado ultimamente a nível do Conselho de Ministros. E que é ético e que é normal um parceiro social assinar acordo com o governo, tudo está mostrando como está ok. Depois, na hora que chega o momento de execução e tem posição contrária, que é uma vergonha. Não só a nível da organização, mas próprio e que até dignifica o próprio país. Nesse quadro econômico de PDLs, não teve oportunidade de estar junto com eles ainda ontem, para ver parcerias, para ver relações que não tem com eles, na sensibilizar eles, na pedir eles para reformar o trabalho, na quadro de acordo, na pão para 150 francos para o consumidor final. Tendo em conta a baixa de farinha, para 24 mil para a população ou para o próprio padeiro que está a comprá-lo, na 24.600 para fazer pão. Portanto, é situação que surpreende todo o país e o consumidor está a passar dificuldade para ver a manga deles está a consumir pão. Num momento que nós vemos como aulas não começar, pequeno almoço, matabicho para meninos e próprio também para grandes. É que manda, não chama a imprensa para pedir partes para explicar acordo também, enquanto existindo essa comissão, para era tomar esse trabalho na base de acordo, porque gente que vai assinar acordo, de facto, é bem a massa que tem na Palácio do Governo, nível dessa organização de associação de padeiro. Nunca te imaginava como, e por isso chegava um dia desse, falando como eles se catenava entendimento entre eles. Eu penso que é assunto que tem que passar lá dentro, para resolver internamente para sair fora. Mas, infelizmente, aquilo que aconteceu, o governo fica surpreendido, o país fica surpreendido com esse comportamento muito negativo para consumidores chineses, que em vez de objetivos que traçado para ter eles que dificuldade, é mergulhado na outras situações complicadas de ter acesso a aquele produto que pão para ser pequeno almoço ou até jantar. Por isso mesmo, mais um mês, no objetivo ali, e pedir eles, tudo parte, comerciantes, pedir a associação de padeiros, para respeitar o acordo que assinaram já, para base de que acordo, farinha na vai vender 24.600. Não se vê como uma crise de farinha que passa ali. E tem situações que farinha venderam 30 mil, e tem situações que venderam mais de 30 mil francos CFA. Mas continua trabalhando normalmente, apesar de ser a margem de lucro estava reduzida. Exercício que o governo vai fazer, na redução de base tributária, redução de alguns serviços que estão taxados, caso de IGV segunda fase, serviços portuários, para poder chegar a entendimento, e que foi fácil. E houve negociação com o BT de noite, para poder chegar a entendimento. Depois houve negociação no Ministério do Comércio, com entendimento. Última negociação vai ter de noite, depois de 10 horas de noite. Então, não penso como. E houve um esforço grande para tudo parte, para que estava mergulhado na dificuldade que nós temos. Portanto, a nós, enquanto parceiros sociais, é que está ficando bem, quando vai assinar acordos com o governo, depois não vimos boicotar aqui o próprio acordo, que é justo, que é normal. Por isso mesmo, não lança essa pena. Não tem situação complicada a nível de edição, mais complicado a nível de edição. Não tem situações de regiões, não tem situação, por exemplo, de Bafatá, não tem Gabu, não tem São Domingo, não tem Bula, aliás, Buba, que pão tem, mas tamanho reduzido também, e grande, e tudo mais. Informação que nós recebemos no colaboradores, no antenas da região, é reduzir tamanho drasticamente, apesar de pão existir. Nós temos uma situação muito complicada no setor de Cacheu, que onde por completo Bula, Canchuco, Cacheu próprio, tem pão. Portanto, informação que não tem, São Domingo tem Japão, onde tem comerciantes que vendem farinha 24.600 na São Domingo.
Ela permite alguns padeiros trabalhar põe à disposição do mercado produto pão. Apesar da dificuldade que continua ainda, e houve algum atraso, havia importador de farinha estava fora do país, ele chega fim de semana, e nesse momento garantia que não tem o próprio importador, com a dirigência que facilita com o governo, e como a OS ainda está no mercado produto farinha, na preço de 24.600 para o consumidor final. No aeroporto, nesse momento, e tem 160 contentores de farinha importado para potenciar fornecedor de mercado de farinha no mercado nacional. Portanto, não pensa como a hora que a farinha está à disposição, ainda vai facilitar para próprios padeiros reduzir também seu custo. Porque a não pensa, se o preço de farinha manteve na 29 mil, ele falou, orienta para 150. Ele não pude pensar como ele tem razão, mas eu queria farinha. Mas uma vez que a farinha é fazendo um grande exercício, quase o governo entrando tudo base tributária, é por isso que vai nível de entendimento com direção da associação de padeiro, que eles já confiam em mandatar que vai negociar nessa norma. Mas que, no fim, eles também próprios que não riba atrás em relação à decisão que eles vão tomar nas negociações. Portanto, aquilo surpreende tudo antes, a não pedir eles para continuar a tabular contato com o governo, mas para trabalhar a nível de padarias, na preço com acordado, tanto de farinha, tanto de preço de pão, que 150 para o consumidor final, enquanto eu pude cobrir na outra negociação o entendimento. Porque acordo assinado quase 2 semanas antes, desde dia 11 a 12 10 meses, antes de 24. De tempo e espaço de tempo, a gente teve um problema, para que surpreender o que é a situação. Portanto, nós tivemos também o governo tem na manga, não só os produtos já que trabalhado, que é arroz, nós tivemos uma orientada para 17.500 arroz Nielem, 350 1 quilo, também arroz grosso e orientado para 22.500, também aquilo 400 francos, se por passa aquilo, e tem outros produtos, produto azeite, açúcar, peixe, de primeira necessidade que está também na manga para poder trabalhar para a estabilização de preços, uma prioridade de estabilidade social. Então, se não comportar assim, não can atingir o objetivo de ajudar a população. Ali, tudo parte tem que decidir para não perder um bocadinho de não margem, porque o mundo nós não ligado à situação de Covid que dá, depois bem culmina com a guerra entre Rússia e Ucrânia, nunca podemos voltar a tempos de 10 anos atrás, que é difícil. Cada governo está fazendo um exercício para atenuar a crise mundial. E naquele quadro, que a conversa olhar iniciativas que estão tomadas pelo atual executivo de tentar estabilizar e equilibrar para atenuar esse impacto negativo de Covid, com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Portanto, a não pensa a população deve de colaborar, nesse geral, independentemente do benefício pessoal, para não poder descansar essa população. O governo tem uma manga de desafio para levar a cabo. Nós temos a situação, por exemplo, de energia. Na todas as regiões tem problema sério de energia. Luz que tem na Guiné, digamos assim, porque Bissau e Guiné-Bissau, ainda a nível de Bissau, não tem problema de fornecimento de barco flutuante, que nós sabemos como aquele deve ser temporário e que é definitivo para todo o tempo para um país, para via de despesas que está a muito grande demais, milhões de dólares na pagamento de fatura, e não abandona por completo a infraestrutura própria nacional aqui de nós. Quer dizer, nós estamos numa situação de insegurança energética, dia que o barco desliga-se cabos ali, e o país que sai do capital, fica completamente escuro, sem luz. Havia nossa central que não tem nenhum tipo de investimento para poder dar continuidade ao fornecimento de energia. Aquilo é um perigo. A comandar não pensa esses assuntos também que devem merecer a atenção do governo. E regiões têm problema sério de luz,
forma que o consumidor está por pagar luz e preços exorbitantes, quase não está considerado roubo, porque a luz que está até 24 horas, mas o valor que está aplicado é altíssimo. Portanto, não tem a situação de peixe de arroz, que não dinheiro continuamente, falta de piso no mercado, arroz é que quem que mexe piso que está comprando e quem que poder, mínimo para comprar um bom piso de arroz tem que ter 2.500 ou 3.500 para ter um bom café na casa. E agora não sei como não está tendo manga de famílias na casa, 1 quilo, 2 quilos, a manga de gás que está sendo suficiente. Portanto, aquela é uma dificuldade grande. Então, agora que tem esse sinal, não tem só o período guineense, sem exceção, para colaborar na apoio barco para diante, para ver benefício e para tudo, e para A ou B. Por isso mesmo que a nós não temos como era louvável para não declarar uma oposição ao governo oriental preso na Rússia, não louva que situação, tendo em conta como ele tem continuidade em outros produtos. Uma casa de farinha, mas aliás, nós, a Associação de Padeiros, que tem a oportunidade de hoje ser preço de farinha orientado, que estava buscando até no Senegal, é para transporte até de Bissau, para vir trabalhar aquele, mas se orientado de ali, que precisa para Senegal para buscar farinha. Então, aquilo é reduzir custos. Independentemente disso, tem alguns aspectos que o governo entende como na reunião que nós testemunhamos acompanhar, ele deve reduzir algumas cobranças. E que cobranças, a hora que reduzir, uma casa, por exemplo, da Câmara Municipal, e outras coisas que eles focam, a hora que reduzir ou acabado que ele vai influenciar positivamente nesse lucro, independentemente de farinha ainda queria. Portanto, esses aspectos tudo que pode continuar a negociar. A conversa lança apelo junto da Associação de Padeiros, não concertação que tem, é combinado, e não pedir eles para retomar essa atividade. Normalmente, é produzir pão, na cor cocinado, na preço de 150 frangos. Portanto, se alguma coisa tem, não está por riba de mesa para não continuar a negociar, para não continuar a acompanhar, mas para o país sair a ganhar. Porque não tudo não se vê que dificuldade que a população passa desde 2019 até nesse momento. Tem especulação abusiva que passa no mercado e tem alguns comerciantes que olham como a crise que vem e era uma oportunidade de ganhar dinheiro, ganhar de uma forma ilícita, abusiva, se não bem hoje um governo que tenta estabilizar o mercado através da presença de autoridade, que é para nós louvável, porque o preço livre não parte do mundo, que é que existe, sempre não falar, não continua a falar, e tem na agência de regulação de preços, em outros setores, em outras partes do mundo, tem instituto para regulação de preços, e mercado livre, qualquer cidadão nacional estrangeiro que tenha condições de praticar atividade comercial, ele que quer impedir o palé, ele é livre de exercer comércio. Agora, preço livre, que já existe, é que mandar, e tem teto de certos produtos. E o governo tem que continuar a marcar sua presença no mercado para vender a população consumidor guineense. Para ver a população é parte mais fraca, para poder deixar cooperadores ou fornecedores do mercado ou comerciantes, que seu objetivo único é ganhar lucro. Nesse ganha lucro, às vezes, se que tem autoridade que não está diante de falar stop, a população também fica marginalizada e também fica empobrecido. Portanto, esses assuntos que nós pensamos como e deve de merecer a atenção do todo guineense, independentemente de posição política como está nela, mas a hora que a barriga do povo está em causa, a nós não livre juntar para não defender a barriga da população guineense. Aquilo é em primeiro plano, qualquer povo que não sofre fome, que é um povo desenvolvido. A fome é o primeiro combate que nós temos que fazer, para não poder chegar em outros setores de desenvolvimento. Porque aquilo é fundamental. Fome tem consequências graves na vida do pecador. Um homem com fome, um homem revoltado, está sujeito a doença, e a hora que está doente é capaz de produzir dessa contribuição econômica para o desenvolvimento do país. Portanto, essas situações que nós pensamos como todo dia se deve louvar para nós juntamos, não na conta de pedir não parceiros, não irmãos da Associação de Padeiros, para reforçar essa colaboração, para enriquecer o local de trabalho, e não me se agradecer também a colaboração de padarias elétricas, que de facto tentam
colaborar a cobrir essa ausência, mas que é fácil, tendo em conta números que existem e que então, é dobra a produção de pão e dias, de acordo com a solicitação do Ministério do Comércio, numa reunião de emergência que foi na própria dia 24, em vez de não passar na festa, eu vim acabar de passar todo dia nas reuniões, na busca de solução para procura de pão para a população consumidor, que não anda de um lado para o outro, para amanhã, para buscar pão, para poder sustentar a família. Portanto, esse que basicamente a COBES, enquanto organização de defesa do consumidor, que ficava indiferente, ou seja, no silêncio, não apela, tanto o governo, tanto padeiros tradicionais, comerciantes, para tudo, gente colaborar na respeito de decisões que tomaram, para ver que tomaram de ânimo leve, e houve encontro, e houve concertação, e houve negociações, e que foi fácil, mas bem chegado no nível que entendido como irrazoável, tem que margens, mesmo que caiu, mas está para funcionar com melhores dias que não vem, assim que quem está contente desse setor da atividade. Obrigado. Muito obrigado. Se tem questão, não está. Secretário-Geral. Sim. Como muda reagir essa medida de governo? Em caso de continua esta proposta, e não tem buscado farinhas dentro de padarias e também fechado em estabelecimentos. Olha, a não se vê como a nossa perante autoridades nacionais, sobretudo atuais autoridades, que prioriza a estabilização de preço do produto primário na cidade, tendo em conta resultados, campanhas eleitorais, que o povo confia uma das organizações políticas para dirigir o destino do país, a seu benefício. Então, por isso que não tem como governo não dar trégua a ninguém, porque primeiro não tem uma situação que não está considerada uma medida corajosa do atual executivo e perda de receitas a nível do cofre do Estado, porque para orientar a base tributária até no nível que fica nela e muito dinheiro para o governo. Se não tiver produtos tudo que não é trabalhado, um governo que tem a responsabilidade não só o pagamento de salário, mas que façam alguns investimentos públicos. Cá no nosso como o país está sem estradas, o país está sem centros de saúde, o país está sem hospitais regionais, o país está sem equipamentos hospitalares, o país está sem energia. Portanto, é um país que tem tudo problema no todo setor. Hoje em dia, se não houver cidadão guinense que está a ultrapassar a fronteira diariamente, para Guiné-Bissau, para Senegal, para buscar a situação de melhor acesso à saúde, que muito dinheiro que o Estado de Guiné está perdendo. Por isso mesmo, que não tem uma colaboração de tudo guinense é muito importante para evitar que o governo venha tomar medidas coercivas, como essa que anuncia, porque o governo está muito surpreendido com esse comportamento, que entende como está considerado a ausência de respeito no relacionamento, que é digno, negocia todo dia, negocia toda semana, e culminado com a assinatura de um acordo, depois de surpreendido com um boicote total, sobretudo a nível de capital-Bissau. Que foi uma surpresa negativa para o governo, deve fazer com que o ministro tome algumas medidas enquanto autoridade, como forma de impor decisão, como forma de impor ordem a nível do mercado nacional. Secretário, terá 10 medidas do governo, botou concordar. E outra questão, eu digo uma parte de família priorizada, tendo em conta as sessões de valores como orientado sobre farinha que vem de Senegal em relação à farinha que vem de qualidade que serve de fora agora. Que muito percebeu a questão, mas de qualquer das formas, o ministro falou que uma farinha vendida na Bissau tem mais de 30 mil CFA. É a última decisão que o governo tomou aqui na baixa preço de farinha. A farinha estava na 29 mil francos CFA para o consumidor final. Se não ser de 29 mil para 24.600, é para que houve um grande esforço.
A mim, não há necessidade de momento para a gente encontrar para comprar farinha na Senegal, pagando o transporte, se calhar até vou poder pagar ainda despacho daqui produto, depende da quantidade que vai comprar. Então, aqui despesas tudo e não vai ultrapassar o preço que não tem ali internamente. Seguinte, trabalhar farinha até na 30 mil, é na comprar, que tem problema. Não qual é o motivo do fundo, na 24.600, ele tem problema. Também houve baixa de preço da farinha. Se a situação era ao contrário, baixa só o preço do pão, o que baixa a farinha, ali sim, eu estou falando com uma associação, pode ter razão, porque primeiro tem que baixar a farinha. Farinha baixado, consequentemente o pão tem que baixar. Então, se é assim, e tem uma lógica. Onde é que a lógica que entrava nela? E a hora que eu baixava a farinha, que ela custava 29, manda simplesmente decisão para orientar o preço do pão para 150. Portanto, o governo é parceiro. E Canadá também prejudica o setor privado e sem criar as condições para ser funcionar. E foi na base que tiraram tudo outras taxas e houve baixa de base tributária, para eles também é poder recuperar que parte de ser despesas. Portanto, pensa assim, tem boa fé, no que a dívida chega a bater nesse nível, para paralisar o país, sobretudo a nível no capital de Bissau, e que estão só de ter canais de diálogo. Se não tem gente que não apoia a organização, à frente da organização, fica tudo gente que pode estar na direção. Então, não deve ter respeito aqui gente, porque a nós comanda deles, a nós que digitales, e que está sendo digno, depois que toma decisões, nas reuniões com concertados, para não vir surpreendido, que está bem mostrando totalmente uma desorganização interna a nível da organização. Ele é muito mau. Secretário, no contato que tem com o presidente da Associação de Padeiros, está aqui com a discussão que ser retomada? Não, o presidente da Associação de Padeiros e direção que negocia o processo. Gente que boicota o processo é se associados. Esse associado que tem uma concertação. Porque a COBES não tenta fazer influência para ultrapassar aqui a situação. É informar o comitê numa concertação e é na combina secretária-geral e presidência e obedecer a preocupação. E foi nesse quadro que a nós não pedimos para tomar seu trabalho, tudo que quer ter na papel, em cima de mesa, é procurar espaço, concretamente no Ministério do Comércio, para poder continuar aqui diálogo. Mas, no entanto, é continuar nesse sistema como é ter perdas, é ter ganhos. Bom, não pensei em assuntos que tem que ultrapassar antes da assinatura de acordo. Acordo assinado e ficado, esses outros assuntos não estão considerados como ultrapassado, ou seja, extemporâneo. Secretário-Geral, na passagem para criar uma questão de acordo, tanto de arroz como de ETS, que é tornado público. E tem acordo, na verdade, assinado. Em que se vê tornado público naquele sentido, porque houve anúncio do primeiro-ministro, depois de conferência de imprensa, perante a imprensa, publicamente, e anuncia acordo assinado, e anuncia preços que não fixados, e começa na arroz e 20 na farinha. Tornado público naquele aspecto, não quer perceber. Mais do que isso. Acordo público no mundo diz, um documento formal para pegar essa problema. Acordo assinado entre partes e que partes têm aqueles documentos. A Associação de Padeiros tem esse documento, que assina, entregado cópia. Aliás, não tem acompanhamento, de como antes de assinar era documento, é lei. Okay? Estava acompanhado com os juristas, não é? Então, próprio também que aconteceu com o importador de farinha, que pensa aí que é importante para chamar nome, de advogado que acompanha a empresa, mas também que tem a oportunidade de dar o acordo e lei antes de assinar. Depois de assinar, cada quem leva a cópia de assinatura oficial. A conversa sobre o acordo, a conversa é a parte fundamental da cidade, porque está fornecer, está fundamental no fornecimento de bens no mercado, por isso mesmo é que não tem nenhuma, que é essencial. E tu sumunho, e tu sumunho documento, e lê documento, e documento, e tem documento. Para nós, que não fala público, que falar, primeiro-ministro para perante a imprensa, que é público. Não pode enquadramento de outro público por papel dela. Agora, se para a imprensa, cada imprensa, para dar cópia daquele documento, caso se que ela é consenso a nível do governo, que ele depende da responsabilidade do governo.
e documento interno entre partes. Se quer ter mais, eu estou falando muito obrigado.